Olá, eu sou Lenir Nunes, da LN Carreira e do nosso podcast Sua Carreira em Cena, hoje inaugurando a nova tela. Já mudamos lá nas nossas redes sociais já há algum tempo atrás, nosso Spotify, mas estamos inaugurando hoje a nossa marca oficial do Sua Carreira em Cena. O nosso podcast, só lembrando, ele já existe há 5 anos. Hoje é o nosso bate-papo número 43. Olha que legal, um histórico bacana. E qual é o intuito do nosso podcast, né? Informar, né? Nós temos lá um livro, Coloque um Ponto Final, então ele traz alguns insights sobre encerrar ciclos, mas quando a gente traz um convidado, o nosso objetivo maior é inspirar. Inspirar você na sua carreira, na sua trajetória, no seu protagonismo. E hoje, gente, olha, tive que pegar a senha porque não foi fraco, tá? Mas é uma pessoa queridíssima, queridíssima. E o mais legal é que eu já tive a oportunidade de estar do outro lado, porque ela é super experiente nesse tema bate-papo com convidados. E conseguimos, eu acho que até para trazer um pouquinho desse outro olhar de liderança e carreira com a querida Rosane Boness. Tudo bem, Rô? Olha, que coisa boa. Que bom, que coisa boa estar aqui com você. Do outro lado, é tão bacana, né? Diferente, também, né? É diferente, Mas não dá frio na barriga, né? Muita experiência, né? Baita privilégio de estar aqui com você. Obrigada, Rô, obrigada. E o que é mais legal é que, assim, existe uma admiração muito grande pela tua trajetória. E quando eu tava pensando no nosso roteiro, eu tava pensando um pouco, assim, sobre o que tu vens fazendo, né? Tu vens fazendo porque tu é bastante intensa. Então eu acho que assim, tem aí uns períodos da tua vida, eu acho que os últimos anos muito direcionado a desenvolver líderes. Isso. E eu queria explorar um pouco o nosso bate-papo para essa temática, né? Mas antes, é difícil as pessoas não te conhecerem, mas quem é a Rosane que não está no LinkedIn? Queria que tu começasse respondendo essa pergunta. Olha, bora lá, pergunta difícil, né? A Rosane que não tá no LinkedIn é a esposa do Valdemar, é a mãe da Duda, é a mãe da Dani, é aquela que adora cozinhar. É verdade. Que adora comer chuchu cozido no feijão. Meu Deus. Adora. É aquela que troca qualquer coisa para ficar em casa, quando possível, com a sua família. É que é tão pouco também, né? É tão pouco. É aquela que gosta de estudar. É aquela que se desafia muito. O que mais que é a Rosane fora do LinkedIn? Gente, às vezes as pessoas dizem, mas tu cozinha? Parece que olha assim pra mim com uma cara de incompetente, sabe? Não. Duvidando que eu dou conta de cozinhar. Eu digo, gente... Eu acho que não é por isso. Acho que pela tua vida louca, assim, de tanto olha, aeroporto. Olha. Eu acho que uma coisa, Rô, assim, que tu pouco divulga, mas que eu acompanho um pouco mais, são muito projeto social que tu se envolve, né? Isso, e é aquela Rosane que tem um olhar, eu acho que bem forte, sabe? Pelo outro. Isso já é de algum tempo e isso mexe comigo, sabe? Mexe comigo e às vezes quando eu vejo eu já tô enfiada em algum projeto, já tô puxando alguma situação, já vamos ajudar aquele, vamos ajudar o outro. É o meio onde a gente convive, né, Lê? Então eu acho que se a dor do outro, de alguma maneira, não reflete alguma coisa em mim, eu acho que eu não sei o que eu tô fazendo nesse mundo. E aproveitar essas tuas conexões, né? Isso. Isso que é importante, né? E hoje, Rô, tu tá muito envolvida, né? Eu lembro assim, eu sempre te vi em sala de aula. Sim. Né? Muito em sala de aula. Talvez, acho que muitas das pessoas que te conhecem como professora Rosane. Isso. Né? E depois tu começou a trazer muito desse teu repertório para dentro da organização. Isso. Né? Como é que foi essa transferência, Rô? Assim, foi um marco? Foi um processo natural? Como é que aconteceu isso na tua carreira? Lê, eu comecei a dar aula muito cedo, quando eu ainda estava fazendo a minha faculdade. Sério? Eu comecei a dar aula na graduação, eu estava acho que no 2º ou 3º ano da graduação. Já pela desenvoltura. E alguém em sala de aula, muito pelo contrário, eu acho que pela curiosidade. Morria de vergonha de falar em público, me escondia atrás dos outros. E alguém, uma amiga, na época, disse assim, Rosane, mas eu acho que você tem jeito. Eu digo, eu? Você tem certeza que eu? Gente, eu me escondia, né, para não apresentar o trabalho, para não... E aí, não, vamos. E eu lembro, né, eu sempre conto isso, eu lembro quando eu comecei a dar aula, a primeira turma, e eu lembro do primeiro salário que eu ganhei, Lê.
R$198. Uau! Isso em 1998, talvez. E eu lembro o que eu comprei com o primeiro salário. Isso para mim é significativo. Porque eu lembro quando eu fui falar pro meu marido que eu ia começar a dar aula, eu tinha a Dani pequena na época, e aí ele disse assim, tu vai sair de casa 2 noites para você ganhar isso? E aquilo, sabe, e assim, no alto do meu empoderamento, talvez, sem saber muita coisa do que eu ia fazer, eu digo, ó, não importa de onde eu tô saindo, importa onde eu vou chegar. Isso já vem comigo, lá de trás, né? E aí eu fui. E eu comprei, Lê, um shorts, eu digo, né? Um shorts daqueles de praia, da Gatos e Atos. E esses dias atrás que eu me desfiz dele, porque é desse tamanho, né, gente? Imagina, 20 e poucos anos atrás, e o shorts estava lá. Mas aquilo tinha um significado. Um simbolismo. Né? Aquilo tinha um significado para mim, porque eu sempre digo, né, que às vezes as pessoas elas querem começar chegando, sentando na janela. Muitos. Né? E às vezes as pessoas que nos veem, às vezes pensam assim, ah, mas é muito fácil, ou para você falar é fácil, porque hoje você tá aqui, hoje você tá lá, e não é, tem todo um, né? Tem todo um caminho, tem toda uma dedicação, tem toda uma história por trás disso. E assim, até a gente estava conversando, né? Esse evento Sua Carreira em Cena, sim, ele aconteceu lá em 2016. Sim. Muita gente não sabe disso, sim. Né? E eu tenho o totem, lembra que a gente teve um totem na entrada do cinema? Sim. Gente, a Rô já acreditou nos projetos da Eliane já lá atrás. Então foi um evento que eu queria muito fazer um evento no cinema, não tinha pálida ideia de como é que seria, né? E fizemos um sábado de manhã. Eu lembro. Você, o Anderson, o Bruno, o Flores. Isso. Joana bebezinha lá sentada no carpê do cinema. E eu lembro que a ideia era conhecer várias trajetórias de carreira. Tu trouxe a tua turma da pós na época. Isso. E o teu desejo de se transformar era para não ser reconhecida. Isso né? Eu lembro. Né? Eu sempre trago muito isso na fala, né? Por ser filha de um empreendedor, né? Meu pai é conhecido na cidade por conta das empresas, dos negócios deles. As pessoas sempre me olhavam, é filha do fulano, é filha do fulano, é filha do fulano. Isso, sabe, Lê, muito me incomodou. Muito me incomodou, porque parece que eu não precisava ser competente, né? Ah, porque é filha do fulano, então para ela tudo é mais fácil. E olha, deixa eu te dizer, nunca foi fácil, muito pelo contrário. Meu pai nunca facilitou, meu pai nunca abriu nenhuma porta para mim. Né? Às vezes as pessoas olham, mas para você estar onde você está, alguém... Não, a porta quem abriu fui eu. Né? Então, era muito disso. Ah, porque é a filha do fulano. E isso me incomodava. Eu digo, peraí que nós vamos virar esse negócio. Né? A gente tem que honrar pai e mãe, eu sou grata por tudo, né? Mas pera lá, eu também posso construir a minha história. O teu repertório. Isso, né? eu posso. Né? Eu acho que assim, fica como exemplo aquilo que eles fizeram, né? Aquilo que ainda fazem, mas eu, né? Bora lá fazer aquilo que precisa ser feito. E pensando, assim, nesses anos todos, então tu começou em 98. Sim, né? Sim. Me pegou a cachaça da sala de aula mesmo, né? Sim. E depois você teve ainda uma passagem pela prefeitura. Sim. Como é que foi essa tua construção de carreira? Sim, e quando eu comecei a dar aula, Lê, foi muito, muito bacana, porque em sala de aula... Eu acho que por conta do meu jeito, da minha energia, da minha postura, logo foram surgindo os convites para ir para dentro da empresa. Né? Então, lá atrás, quando eu comecei a dar aula no curso técnico, as pessoas que estão no curso técnico às vezes não têm autonomia para fazer isso. Mas eu já me destacava fazendo um trabalho bacana lá. E logo depois que eu acabei a minha graduação, eu já fui para especialização e tal, e aí eu comecei a dar aula, né? De verdade, né? Vamos dizer assim, na graduação. E aí esses convites, eles eram rotineiros. E tu chegou a ir para a organização, para a empresa? Eu fui para algumas empresas fazer esse trabalho, né? De desenvolvimento, lá atrás as pessoas diziam, isso que você está falando aqui, lá na minha empresa a gente precisa trazer, a gente precisa fazer isso, a gente precisa. E aí, timidamente, a gente foi fazendo isso lá atrás, né? E aí, assim, eu passei por inúmeras faculdades, ainda estou, vamos dizer assim, porque tem as portas abertas em, né, grande parte delas aqui, Joinville, Jaraguá, São Bento, Blumenau,
Chapecó, adoro dar aula lá no sul do estado, né? Às vezes as pessoas perguntam, meu Deus, mas o que você vai fazer? Né? Lá, no oeste do estado, desculpa. Lá no oeste do estado, o que você vai fazer lá no oeste e tal? Gente, muitas empresas lá, né? E tem muito disso. Quando eu comecei a dar aula, eu pensava muito nisso. Eu vou para a sala de aula fazer um trabalho tão legal que de dentro da sala as pessoas vão me chamar para as empresas. Que legal. Então era um olho no peixe, outro olho no gato. Né? Eu ia lá, fazia o meu melhor e de lá eu ia para as empresas. E quando eu vou para o Oeste fazer esse trabalho, normalmente, né, eu fiz alguns projetos em algumas empresas lá do Oeste. Né? Então isso é muito legal para quem gosta de estar com pessoas, para quem gosta de se desenvolver. Eu digo que eu sou movida pela curiosidade. Né? E eu sempre digo, onde é que eu estava que eu não sabia disso antes? Né? Meu Deus, como é que eu não sabia disso antes? Então, se você me traz um pensamento novo, uma teoria nova, eu digo, meu Deus, mas como é que eu não sei? E aí eu já vou atrás, eu já vou comprar um livro, eu já vou ler, já vou trocar com alguém, quem é que sabe? Fulano, quem é que é referência? E aí eu já vou construindo isso. Beber da fonte. Eu gosto. E isso é legal, porque eu vejo ao mesmo tempo que tu em sala de aula, eu vejo tu fazendo essa reciclagem também. E aí, puxando um pouquinho para isso, e tu muito... eu acho que assim, tu nichou muito essa tua fala ligada à liderança. Sim. Né? Sim. Liderança em vários níveis, né? E aí, olhando muito o nosso contexto de Santa Catarina, e eu vejo tu indo para empresas de Santa Catarina. Sim. Com base em Santa Catarina, mas em outras regiões. Como é que, na tua percepção, como é que como é que a liderança tá vendo a própria carreira? Eles estão enxergando esses processos de desenvolvimento como um check ali por uma demanda da empresa, ou eles estão absorvendo isso como protagonismo do tipo, hoje eu tô aqui, amanhã pode ser que eu não esteja, mas eu tô me preparando para uma liderança, outro nível de liderança. Como é que tu tá enxergando isso? Você sabe que isso às vezes me aperta o coraçãozinho, porque o que acontece? Eu acredito muito no protagonismo. Eu acredito muito que o teu plano de carreira, quem faz é você, e não a empresa, né? E a gente percebe o quanto as pessoas às vezes estão dentro de uma organização de braço cruzado esperando por isso. Dentro dos treinamentos, nos mais diversos níveis organizacionais, nos mais diferentes tipos de empresa, a gente vai ter profissional de tudo quanto é tipo. Mas ainda falta muito de as pessoas assumirem. Por quê? Porque o conhecimento ele tem prazo de validade. Né? E aí é que tá. Então, assim, até quando você vai estudar? Cara, enquanto você respirar, você vai precisar estudar. Você tá lidando com gente, né? E a gente costuma dizer, quem foi líder há 10 anos atrás tinha um perfil, tinha uma postura. O modelo era outro, né? Hoje em dia, um líder, ele é de uma maneira completamente diferente. E no ano que vem, os próximos 5 anos... é outra. Né? Os próximos 5 anos, a gente tem visto e ouvido toda a mudança tecnológica, a mudança de comportamento. Eu acho que a pandemia fez essas coisas terem um viés diferenciado. Um porquê né? Um porquê diferenciado. Lá atrás, talvez as pessoas trabalhavam por subsistência, unicamente. Não que hoje a subsistência não é importante. Mas não é só isso. E eu sempre digo, né? Que se você tá indo trabalhar só pelo salário que você recebe, você tá vendendo 30 dias da sua vida muito barato. Esses dias eu tava numa empresa, Lê, uma empresa aqui da nossa região, onde as pessoas estão em cargos de liderança há muito tempo, né? Uma empresa muito consolidada. E as pessoas estão assim, as pessoas mais velhas de casa, há 25 anos, há 30 anos em cargo de liderança. E aí eu, num desenvolvimento, eu falei pra pessoa, eu digo, fulano, faz de conta, nós estávamos uns 30 na sala, faz de conta que tá só nós dois aqui. Portas fechadas. Faça a conta aí do seu salário durante 25 anos aqui na empresa. Faça mentalmente. E eu digo, e agora deixa eu te perguntar, você venderia 25 anos da sua vida pelo valor financeiro que você recebeu? A pessoa não deixou nem eu terminar de falar. E ela disse, não, jamais. E eu falei, mas você vendeu. Você vendeu. Né? Então, eu acredito muito que a gente... Estar de verdade não é só fazer o que gosta. Porque se for só para fazer o que gosta, a gente talvez teria que estar... Não é. Né? Mas dentro daquilo que você está fazendo, eu acho que é entregar o seu melhor. E você ter consciência, sabe? Eu acho que as pessoas estão sofrendo de uma ansiedade, de uma pressa, de uma velocidade. São inúmeros sentimentos que acometem as pessoas... E elas estão com pressa, mas elas não sabem nem onde elas estão indo. Eu acho que é feito manada, né? E elas vão indo.
Sabe? Então, assim, ó, quando você não sabe onde vai, eu digo, olha, o tempo vai passar de qualquer jeito. Agora, a maneira com que você faz é o que vai fazer a diferença. Esses dias, Rô, a Joana, a minha mais velha, ela falou assim, mamãe, com quantos anos a gente sai da escola? Tu falou isso, eu lembrei disso, né? E eu fiquei pensando, né? Tava lá fazendo teste, tava trabalhando e tava pensando o que eu respondo pra ela, né? E aí eu falei assim, filha, na verdade a gente não para de estudar. Eu não quis ficar focando no tema escola, né? Até porque hoje a gente não estuda necessariamente na escola mais. Sim. Né? E aí eu falei pra ela de um jeitinho assim, que a gente não para de estudar. O motivo para qual a gente estuda é que muda. Aí que tá. Né? Claro, né? No início a gente estuda porque a gente quer ganhar mais, quer fazer uma faculdade para ganhar mais, e tá tudo bem. Tá tudo certo. O problema é quando é só por isso. Ou quando a gente não vai para uma formação de liderança pensando assim, nossa, eu tenho que tirar tudo que eu puder tirar dessa formação, porque eu posso melhorar um pouco mais, me tornar uma pessoa um pouco melhor. Eu costumo dizer que aquilo que a gente trabalha numa formação, num treinamento, num desenvolvimento, é na mochila da vida que vai. O dia que você sair da empresa, a empresa não vai dizer, ó, você vai lá e deixa teu conhecimento lá e você vai embora. Né? Eu digo também que aquilo que nós somos como pessoa é o que a gente traz para o trabalho todo dia. Exatamente. Então, assim, ó, olhe para aquilo que é importante para você. Hoje de manhã nós estávamos numa empresa, eu e meu parceirão de trabalho, Omar, Querido. E a gente falava muito, né, da questão assim, do que você tem se alimentado. Essa é a nossa pergunta. E quando eu pergunto do que você tem se alimentado, é que pra gente dar conta do repuxo, da empreitada, do que eu tenho me alimentado? É que eu tenho cuidado da minha alimentação? Do que eu tenho me alimentado fisicamente? Eu tenho cuidado, né? Vamos lá, a gente já passou dos 25. Então, assim, bem pouco, né? Bem pouco. A gente já passou dos 25. Então, a gente às vezes dá um treinamento de 8 horas diária. Nossa. A gente fica em pé 8 horas. Semana passada eu saí com uma dor na sola do pé. No outro dia eu fui pra academia. Ela disse, Rosane, hoje a tua tarefa, o teu exercício vai ser só na sola do pé. O teu pé tá travado. Você tá cuidando do resto, mas o teu pé tá esquecido. Eu digo, uau, meu Deus do céu. Coitado. Eu vou vir pra musculação pra fazer a sola do pé? Peraí, como é que eu vou ficar musculosa nesse negócio, né? Do que você tem se alimentado em termos do espiritual? De acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que é importante pra você. Que pausas tem se dado? Do que você tem se alimentado em termos de conhecimento? Do que você tem se alimentado em termos de estar com pessoas que vão enxergar o copo meio cheio? De pessoas que não só reclamam da vida, de pessoas que não ficam olhando só para aquilo que está faltando, né? Uma outra frase, Lê, eu gosto de frase, uma outra frase que eu digo muito, se você acordasse todos os dias com aquilo que você agradeceu na noite anterior, com que será que você agradeceria? Eu acho que são formas a gente enxergar que, infelizmente, as pessoas só enxergam quando perdem. Isso! A gente trabalha com transição. Isso! Né? E todo mundo reclama da segunda-feira. Nossa, porque segunda-feira, síndrome da segunda-feira, aquela coisa toda. Pergunta para um cara que está desempregado há 3 meses o que significa para ele a segunda-feira. Né? Então, são essas reflexões. Mas pelo que tu está me dizendo, as lideranças elas ainda não enxergaram. Não. São poucas. Como investimento para elas. Isso. Não, eu tô aqui porque a empresa... E a gente, em cidade de Alemãozinho, né? E aí, com essa influência do industrial, né? A gente fala, né, de saúde física, mental, espiritual. Essas lideranças, elas estão conseguindo lidar com essa, até pós-pandemia mesmo. Porque as pessoas, elas foram rever alguns conceitos de carreira, né? O quanto que vale meus 30 dias, né? Tem um outro olhar, né? 30 dias você vende ou indeniza, ou é indenizado, né? Como é que elas estão enxergando essa integração vida e carreira? E se elas têm respeitado dos seus liderados isso, ou têm olhado com mais empatia, talvez? Hoje de manhã a gente ouvia um depoimento de tal pessoa que disse assim, olha, quando eu trabalhava numa outra organização, às 3 horas da manhã, meu gestor ligava que era para demitir alguém, porque certamente deu um problema na produção e tal e tal. Quando eu vim para essa empresa que eu estou hoje, eu falei que eu gostaria de ter, né, um horário para o trabalho. Então, assim, enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou lá, eu estou lá.
A gente tá sofrendo do tal do presenteísmo. Eu tô aqui, é a missa do corpo presente, né? O corpo tá aqui, mas a mente eu não sei onde tá. Eu tô aqui pensando que, poxa, a hora que eu for pra casa eu preciso passar a abastecer, eu deixei roupa na máquina, ou eu preciso marcar médico pra minha filha, ou eu não sei o quê. Eu não tô aqui inteiro. Eu tô lá em casa, eu tô pensando que eu deixei alguma coisa aqui na empresa, poxa, não liguei pra aquele cliente, não dei o retorno tal, e não tá... Então assim, ó, onde é que a gente tá inteiro? Eu acho que quando a gente tá trabalhando, né, e talvez isso bate a porta da gente, de equilibrar o pessoal e o profissional, eu acho que tem muito uma questão de a gente saber o que a gente quer. Hoje de manhã eu falava isso. Qual é a sua meta? Eu tenho uma meta enquanto mãe. A minha meta enquanto mãe. Eu tenho uma meta enquanto esposa. Eu tenho uma meta enquanto filha que sou, né, com pais vivos e tal, na idade que estão. Eu tenho uma meta enquanto profissional, eu tenho uma meta enquanto mentora. Qual é o meu papel em cada um deles? Né? O que eu quero de cada um deles? Porque você também tem que estar feliz nas suas escolhas. Porque a gente sabe que gente feliz produz mais e melhor. A gente vai estar melhor em casa, com as pessoas que estão lá. Com a escolha consciente. Com a escolha consciente. A gente vai estar melhor no trabalho, dando o nosso melhor, porque não tem como ler. As pessoas às vezes dizem assim, mas a partir do momento que eu saio, eu fecho a porta e aqui... Não, eu saio daqui, eu levo os problemas para casa, e se eu tenho um relacionamento ruim em casa, eu vou trazer para cá. Né? Eu e meu marido, que somos casados há mais de 30 anos, a gente fala muito disso. Né? Porque ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu, e a gente concilia de tal maneira que ele chega em casa e eu pergunto como é que foi teu dia, e ele como é que foi o meu dia, e e a gente conversa a respeito. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas vocês não falam dos... Eu digo, cara, cada um tem os seus problemas para dar conta, cada um tem o seu tempo, e cada um sabe o que é da vida. E tá muito certo, né? Tem coisas, de repente, que não vale a pena a gente compartilhar, porque o outro às vezes não vai entender, não vai resolver. E às vezes você vai botar mais caraminhola na cabeça do outro. Mas quando eu tô ali, né, eu busco, eu não falo tento. Porque eu sempre digo, quando eu falo tento, eu tô dando pro cérebro a oportunidade de não fazer. Tem esses esqueminhas ainda. Entendeu? Eu vou tentar vir aqui ler, eu não venho. Eu vou tentar fazer isso, eu não vou fazer. Então, eu vou fazer, pode ser que eu não esteja 100%, mas eu vou fazer. Então é a gente parar e olhar. Você já pensou, se você passa um dia inteiro numa empresa, você chega em casa e tem um relacionamento tóxico, alguma coisa que pra você é ruim, cara, depois de um dia de trabalho, você quer um aconchego. Você quer alguém que diz, vem aqui, vem, acolhimento, né? Aí, né? Ou vamos lá, você sai de repente de uma situação difícil, que todos nós temos desafios pra dar conta, você chega na empresa, esses dias uma pessoa falou assim, poxa, eu cheguei na empresa e fui compartilhar com a minha gestora que meu pai tava com um tumor. E aí a pessoa falou assim que se não era do trabalho, ela não queria ouvir. Nossa, sério? Uma liderança, né? Falou isso. Então, assim, como é que você busca uma pessoa dessa depois para ter uma performance bacana dentro do ambiente de trabalho? Ela não está mais ali, né? Não, certo? Então, por mais que a gente diga, olha, enquanto você tá aqui, você tem que ser profissional, enquanto você tá aqui, ok, mas nós somos seres humanos, certo? E eu acho que as pessoas que perdem isso, né, Lê, eu acho que perdem muito. Perdem muito. E às vezes a pergunta até uma das perguntas que eu te fazer, o quanto assim, essas lideranças escolheram estar na função de líderes, ou para eles era aquele mindset assim, crescer profissionalmente, estar conectado a cargo. Né? Quando eu for chefe, é porque eu vou ter um sucesso profissional. E aí nós vemos algumas gerações, eu não digo, mas alguns profissionais falando assim, eu não quero ser chefe. Eu gosto de ser especialista, eu sou feliz sendo, né, a gente está agora finalizando a formação em carreira e tem uma das pessoas que fala assim, eu escolhi ser especialista e eu estou muito bem com a minha escolha. Excelente. Né? Então, às vezes, me parece soa, né? Essas pessoas, elas foram nesse movimento de liderança porque era a única possibilidade de crescimento ou de aumento salarial, mas elas não têm nem consciência se elas poderiam estar ocupando essa cadeira. Eu vou te dizer que não tem consciência e nos dias de hoje eu ouso dizer que elas não têm responsabilidade para isso. Porque o que acontece? Um bom líder pode fazer você voar. Agora, quem já teve um líder ruim... Nossa, Eu já atendi muita gente competente, Lê, que às vezes tinha uma liderança ruim. E nem sempre as pessoas que estão sentadas numa cadeira de líder são competentes. Sim, nossa.
Né? Eu costumo dizer que é um jabuti em cima da árvore. E aí, às vezes, as pessoas dizem, mas Rosane, jabuti não sobe em árvore? Eu digo, isso mesmo, alguém colocou esse bicho lá. Bem isso. Não é verdade? Não, ganha-se um péssimo líder e perde-se um ótimo técnico, Aí né? é que tá, aí é que tá. Às vezes, a própria empresa, ela faz isso, ela empurra a pessoa para, e tá empurrando pro abismo, né? Quem de nós, né, se a gente voltar no tempo um pouco, lembra talvez de um almoço de família, de um horário de jantar, de lanche de família, onde o pai ou a mãe ou alguém da família comenta alguma coisa do seu trabalho? Falando de um dia de trabalho, né? Ah, porque o meu líder, ah, porque isso, ah, porque aquilo, né? Então, assim, ó, eu acho que a postura do líder, o jeito de tratar as pessoas, extrapola o muro da empresa. Ele vem para dentro de casa. Aquilo que um líder faz com a pessoa, sabe? Diz respeito a quem ele é. Justamente. Não é só questão de competência. Não, longe disso. E aí, eu te digo assim, ó, hoje a gente tem vários nomes. Se a gente pegar Fórum Econômico Mundial, a gente fala de várias competências, né? Se a gente tivesse que fazer um exercício, Rô, assim, ó, de PBI para as lideranças que estão ouvindo a gente, de 4 competências, assim, ó, sem elas, não invente de sentar numa cadeira de líder, independente do nível. Desafio, porque 4... E talvez não são nem a gente definir, Lê, as 4 competências, seria talvez a gente reconceituar essas 4 competências. Porque tá na moda falar de empatia, e a empatia que se faz é mentirosa. Entendi. Então, vou pegar então isso. Então, assim, qual seria... até porque eu diria assim, ó, relacionamento interpessoal sempre vai ser importante. Isso. Mas em que nível de relacionamento interpessoal? Isso. Né? Porque eu acho que é legal isso que você falou da questão da empatia, né? E essa líder, por exemplo, de não quero misturar os temas. Aí é que tá, né? Às vezes a gente diz assim, ah, mas ela me disse um não como resposta. Se ela me disse um não como resposta de alguma coisa que eu vou pedir, ela não foi empática comigo. Também não tem nada a ver. Olha só, nem sempre quem tá numa posição de liderança vai poder dizer sim. Sim. E eu posso entender, eu posso entender a sua dor, eu posso estar com você, mas às vezes eu não consigo resolver o teu problema. Só que existem maneiras e maneiras de eu trazer isso. Sim. Olha, Lenir, eu não consigo, né? Eu não consigo te ajudar dessa maneira, mas vamos por esse lado, vamos buscar isso, vamos tal, vamos assim, tal. Eu acho que você traz outro questionamento. Uhum. A mesma questão da empatia entra para a questão da comunicação. Que se você hoje for falar, comunicação é desafio em qualquer organização. Nossa. Ontem à noite eu falava com um amigo a respeito do planejamento estratégico de uma empresa. Dizer, Rosane, nossa empresa é uma grande empresa, mas se você for ver, do nosso planejamento estratégico, no mínimo 40% a gente não consegue cumprir daquilo que está ali. Dizer, mas as pessoas colocam frases bonitas, por que elas não colocam lá, vamos melhorar a comunicação? Porque é uma frase pobre, né? É uma frase pobre, mas assim, ó, a gente talvez, melhorando a comunicação, resolveria os outros 40%. Mas é bonito a gente escrever uma frase bonita que as pessoas não vão colocar em prática. Ah, o que é comunicação? Ah, comunicação é o falar, não. É o saber ser compreendido. Aí é que tá, é aquilo que eu falo e você entende. Aí às vezes tem aquela frase que a gente ouve por aí assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Mentira. Mentira! Eu sou responsável por aquilo que você entende. Então, eu não posso medir o outro com a minha régua. Como é que eu faço para Lenir me entender, para o José me entender, para o João me entender, para a Maria me entender? Eu preciso me adequar. Agora, não é eu vir aqui me achando alecrim dourado e falar e vocês vão se virem para me entender. E é nesse nível, né? Porque assim, ó, às vezes as lideranças elas confundem, né? O fato de que eles têm que dar o recado com, pelo menos fazer uma pergunta do tipo assim, gente, tá todo mundo alinhado? Ficou alguma dúvida? É uma perguntinha tão simplória, né? E às vezes não polemizar. Qualquer dúvida me procure, vamos alinhar no individual, né? Até porque as pessoas não querem se expor de dizer assim, eu não entendi. Aí é que tá, né? Às vezes a gente diz assim, ó, ao invés até de você perguntar se ficou alguma dúvida, porque às vezes isso faz com que a pessoa, não, eu vou mostrar que eu tô com dúvida, porque vão dizer que eu sou... Eu sou o único que não entendeu. Que não entendi, eu sou ignorante, eu sou o burro da história. Então vai lá e diz assim, fulano, disso que a gente falou aqui, ó, por onde a gente vai começar? Qual é a tua ideia? É uma maneira diferente de você buscar a pessoa. E a pessoa vem com você. E ela processar aquilo que ela processar aquilo que tá ali. E assim, ó, comunicação é lucro líquido, é dinheiro no bolso. Não adianta, mas eu mandei 10 e-mails. O cliente entendeu? Ele recebeu? Mas eu faço assim.
Foi-se o tempo do eu faço assim, né? As pessoas, às vezes, quando fazem... A gente tem tantos testes por aí, elas fazem um teste e elas se autorrotulam. Eu sou assim. Eu digo, ó, não tô falando que ninguém tem que infringir o seu código de ética, os seus valores, os seus princípios. Mas dependendo do lado da mesa onde você está, você precisa se adaptar. E tá tudo bem se adaptar. E tá tudo bem. É uma questão até de sobrevivência. E tá tudo certo. E os testes permitem, Isso. né, que a gente tenha a adaptabilidade, né? A gente, né, vou falar do DISC, que é o que é mais utilizado, até 10 pontos ao longo da vida, até por conta da questão de maturidade. A essência não vai mudar. Isso. Né? Mas eu posso ter um ajuste fino ali para melhorar o que é a minha convivência. E entendendo, eu acho que isso é bem legal, né, Rô? Porque às vezes, assim, ó, eu vejo algumas lideranças pouco flexíveis, no sentido assim, eu sempre fiz assim, Isso. né? Muda-se às vezes a autogestão. Não, mas eu tenho todo o histórico da trajetória da organização, eu sou intocável. E aí, o primeiro recado que o CEO que acabou de assumir faz o quê? Desliga o intocável. Uhum. E aí, parece formigueiro, né? Aí todo mundo começa a se mobilizar. E de fato, não é deixar de fazer o que está sendo feito, mas é ajustar o que está sendo feito com os colegas, né? E aí, talvez entraria aí outra competência, que é essa questão de buscar esse autodesenvolvimento, sabe? Porque quando você lá atrás, né? Quantas pessoas que pararam de estudar a ler? E quando a gente diz parar de estudar, não é só de fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, porque às vezes você vai fazer uma graduação, aquilo que você aprendeu no início do primeiro ano, quando você chega lá no final, já perdeu a validade. Sim, até pós, né? Às vezes. Tá lá, o conhecimento, ele precisa, não é reciclado, porque não é lixo, certo? Mas precisa estar sendo renovado o tempo todo. Né? Mas aí, talvez, novamente, do que você tem se alimentado? Você fica 1 hora zapeando naquilo que não te traz nada, mas você tá ouvindo um podcast? Uma brincadeira que eu faço, né? Olha quem são as páginas que te seguem. É isso aí. Tá tudo bem eu seguir uma página de notícia, de fofoca, de piada. O problema é quando é só isso. Aí é que tá. Do que você tem se alimentado. Eu acho isso. Que cabe muito bem a Do isso. que você tem se alimentado. E tem uma fala, eu gosto muito do Murilo Gun, eu acho que também curte bastante, né? Que ele fala assim, ó, do aprendedor. Sim. Né? E às vezes não é uma metodologia nova. Não. Alguma coisa que já vai fazer uma pequena diferença ali na minha rotina. É aquela questão, eu digo assim, você sempre aprende. Você aprende com quem estudou muito, com quem se dedicou. Você aprende muitas vezes com quem nunca sentou num banco de escola, mas que tem sabedoria. Você aprende com quem faz certo e você aprende com quem faz errado. Só que a grande questão é, você precisa estar aberto a aprender. E aí, volto lá para a tua pergunta da liderança. O quanto hoje as pessoas estão abertas a aprender? O quanto as pessoas hoje, né, são tão donas das suas verdades e eu sou assim, eu aprendi assim, sempre deu certo assim. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente daqui para frente. Se eu tô onde eu tô é porque eu fiz certo. É isso, né? Então, o quão difícil é. Então, essas habilidades, Lê, eu acho que elas precisam ser reconceituadas, elas precisam ser discutidas. E eu acho que isso é muito legal quando a gente discute isso com o nosso time. Sabe? Poxa, trazer isso para uma reunião. Trazer eles para uma reunião. Até para alinhar sabe? Conceito É isso, time, para né? alinhar. Porque as pessoas precisam saber pelo que elas são cobradas. Não, e até entender assim, ó, o que meu líder entende dessa competência. Isso. Não, comunicação para mim, assim, eu mandei um e-mail, pronto, tá lá na caixa dele. É isso. Né? E isso passa muito por autoconhecimento, porque às vezes assim, ó, como eu funciono não é como a Rosane funciona. Aí é que tá. Né? E eu já sofri isso na pele. E já fiz errado. Já errei, né? E eu gosto de trazer sempre nos meus treinamentos os erros que eu cometi na minha carreira, enquanto estava à frente de uma equipe, porque às vezes as pessoas acham que, e gosto também de falar sobre isso, porque eu sempre digo, quando eu tô falando para vocês, eu também estou me ouvindo. Tô me permitindo, porque não é fácil. Tem muita coisa que não é fácil. Não foi fácil. Não e a gente precisa ir, né? Então, assim, eu já medi o outro com a minha régua. No sentido assim, se eu dou conta, você dá conta. Se eu faço, você tem que fazer. Se eu tô enxergando que isso tá errado, você também precisa enxergar que isso tá errado. Nós somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes e com expectativas diferentes. E é claro que nós teremos resultados diferentes ao longo da vida, porque a gente vive pelas nossas escolhas e as nossas escolhas têm consequências. Se a minha escolha foi melhor que a tua, não cabe, mas a gente precisa aprender com isso.
E assumir isso. E assumir, que tá aí uma outra questão bem importante. Uma outra competência que a gente precisa resgatar e talvez redefinir, que é a autorresponsabilidade. Pegar um livrinho do Paulo Vieira. O Paulo Vieira tá lá. O Paulo Vieira, ele diz assim, ó, você tá onde você merece estar. E aí, para algumas pessoas, isso é um tapa na cara. Porque a pessoa pensa assim, poxa, mas eu poderia estar, ou eu mereceria estar. E o que você tá fazendo de diferente? O pior, né? Nossa, olha só onde ela tá, Rosane, não sei o quê. Tá, mas e o que ela fez pra estar lá? A gente tá falando um pouco disso sobre frutos, né? Isso. Sobre raízes, né? E aí eu tava te falando de obra, né? Isso. Quando a gente pega uma obra de uma casa, sim, a obra vai te custar 400 mil reais. 150 vai para fazer o fundamento. Isso. Mas tu não vê? É isso. Ninguém vê. É isso aí. Mas o pessoal critica a casa que tá lá em cima. É isso. Não, porque esse telhado não combinou, enfim. É bem interessante porque as pessoas, elas se comparam, ela olha a jornada do outro, né? Eu vejo assim, quando a gente fala muito de treinamento, né? A pessoa vai lá, nossa, mas o que ela falou ali não tem nada de novidade. Mas o quanto ela se preparou para estar ali, para olhar o contexto e a atitude, porque assim, sim, quantas vezes eu já tive situações de olhar para alunos em sala de aula assim, caracas, esse cara tinha que estar no meu lugar. Aham. Meu Deus, eu sigo ele, acompanho a carreira dele, ele tem muito conteúdo. Mas talvez a diferença são as escolhas que a gente fez. É isso aí. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O problema é que a gente tem que olhar para isso e se inspirar. É isso aí. Não ficar olhando assim, poxa, por que comigo não é assim? E isso nos estagnar, né? Escolha o seu difícil, Lê. É. Esse é o negócio, escolha o seu difícil. Gente, é fácil estudar final de semana? Não. Não. É fácil deixar a família e viajar e ficar uma semana fora? Não. Não. É fácil. Cara, a gente, ó, às vezes as pessoas que olham, pô, tu vive em aeroporto, tu vive não sei o quê. Gente, a gente come mal. A gente dorme mal. Não certo? sabe nem onde tá acordando. Tu não sabe nem onde tu tá acordando, tu não sei o quê. Cara, teve essa fase já de acordar os primeiros 10 minutos? Meu Deus, aonde é que eu tô? E é isso aí, certo? Ok, bora lá, vamos ver. Tem dia que dá tempo de comer, tem dia que não dá tempo de comer. Tem cidade que você tem que jantar, tem cidade que você precisa comer às 5 da tarde, porque a hora que voltar não tem o que comer. E tá tudo bem, entendeu? Mas é assim, ó, é a sua escolha. É o seu difícil. E aí é que tá. E assim, ó, mas por conta disso, então eu vou lá de cara feia. Eu vou lá, vou fazer, não. Eu escolhi estar ali. Então eu vou fazer o meu melhor. Então eu vou fazer o meu melhor. Perfeito. E é essa questão, independente de onde quer que você esteja, né? Eu sempre digo 1%, entrega hoje 1% melhor que ontem. Entrega amanhã, não vou dizer, ao final do ano você vai entregar 300%. Não. Se esse ano eu conseguir ser 30% melhor do que eu fui no ano passado, eu venci. Eu tô melhor. E fazer assim, ó, eu acho que tem uma questão, assim, ó, todo mundo erra, a gente erra e erra muito. Mas tenta não errar a mesma coisa 2 vezes. Isso. Né? Um líder demitir mal, foi ruim, deixei uma marca negativa na pessoa. Sim. Se prepara melhor para a próxima. É isso. Outra palavra importante que a gente tem ouvido bastante, né? E o Mari e eu temos falado muito sobre isso, que é a tal da resiliência. Ele disse assim, ó, já começa errado, já começa com ré. Vamos abandonar. A gente acaba usando a resiliência, o exemplo do bambu, né? Sim, é normal falar, porque o bambu enverga, mas não quebra. Mas o que acontece com o bambu? Ele enverga, mas ele volta para o mesmo lugar. Se você voltar para o mesmo lugar, você não aprendeu. Então, aborde a resiliência como sua palavra. Vamos pensar diferente? Eu levei as porradas da vida, de cima e de baixo, Lê. Né? Ninguém tá aqui porque é bonito. Eu costumo dizer, o que a empresa quer da gente? Resultado. O que as pessoas que estão abaixo querem? Melhores condições, bonificação, vale alimentação, por aí vai. Você leva dos 2 lados. Quem tá lá fora quer o quê? Curto prazismo e facilitação. Você tá levando de tudo quanto é lado. Mas quando alguma coisa acontecer, cara, o que foi que eu aprendi? Dá um passinho pra frente naquilo que você aprendeu. Porque se você for só resiliente, você chacoalhou e você voltou pro mesmo lugar que você estava. Né? Quem trabalha com gestão de projetos, quais são as lições aprendidas? Depois de um dia difícil de trabalho, depois de um projeto que você entregou, depois... O que eu aprendi com isso? Depois de uma conversa difícil. O que eu aprendi com isso? Né? Porque, ó, tem 2 maneiras de você ver. Pô, fulano, né? Fulano só me estressa, fulano nada tá bom, fulano isso, fulano aquilo, fulano e tal e tal.
E talvez você olhar por uma outra ótica e pensar assim, cara, eu tô tendo que ser mais paciente, eu tô precisando argumentar melhor, me preparar mais. Tô precisando me preparar mais, tô precisando buscar um entendimento melhor disso. Tem as duas maneiras de você ver. Enxergar o copo meio vazio, meio cheio. Você pode olhar e botar a culpa no outro, ou você pode pegar e puxar essa autorresponsabilidade pra você. E dizer assim, olha, amanhã eu vou conseguir um horário diferente com essa pessoa, porque eu vou ter um resultado diferente, porque eu vou conseguir ir pelo outro lado, porque eu tô mais preparada, porque eu busquei. Só que essa é a grande questão, as pessoas veem a casa pronta. Elas não querem fazer o fundamento. Não. Fundamento dá trabalho. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. E assim, são muitas lições, Sim. Né? Por isso que eu digo assim, a gente falou de 4 competências, mas eu digo assim, se a gente resumisse em 2, né? E se a gente trabalhasse em prol disso, porque eu vejo assim, as pessoas empilhando livro lá no LinkedIn, postando ali tudo isso aqui, e eu fico pensando, se pegasse um capítulo, né, de cada e botasse em prática, né? Não li tudo, né? Volta lá no Dale Carnegie de como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Pois é. E lê lá um capítulozinho e pratica, né? É isso. E por falar em livro, Rô, o que tu tá lendo? Meu Deus do céu. Você sabe que eu tenho um hábito, eu compro os livros novos e eu não tiro eles do plástico pra ficar com peso na consciência. Sério, tu consegue? Eu deixo eles no plástico e fico olhando pra eles. Alguém me disse assim um dia, né? Rosane, lê 2 ao mesmo tempo, porque você, né, faz com que teu cérebro trabalhe, não cansa, às vezes, uma trabalhe leitura. melhor. Não, eu gosto de ler, assim, eu tenho alguns vícios, né? Eu compro um vidro de perfume, é aquele meu vidro de perfume. Sério? Eu tenho um vidro de perfume. E eu uso ele até o final. A hora que acabar aquele, eu compro outro. Assim eu faço com os meus livros. Eu compro aquele, eu leio todinho. A hora que eu acabar, pode ser ruim. Não faz mal. Mas tu vai ler até o final. Eu vou ler ele até o final, na força do ódio. Acabei aquele, aí eu tenho lá, né? A galera faz da Black Friday, compra de tudo. Eu compro livros. Ai, que delícia. Né? Eu troco meus pontos do... Ó. Casas Bahia. Tá vendo? Olha aí, ó. Eu compro os livros e tá lá. E aí eu deixo eles no pacotinho, né? Olhando lá e tal e tal. Eu tô lendo novamente agora Walking the Talk por conta do trabalho de cultura, que eu tô com um trabalho alinhado aí. Que legal. E tô lendo ele relendo, mas eu tenho uns 10. E é interessante, quando tu tem um projeto assim, tu não lê diferente? Leio. Isso que é legal. Leio. E aquela história, né? É a mesma história assim, você já assistiu o mesmo filme 2 vezes? Você vai perceber algumas coisas que você não tinha visto da primeira vez. Né? Não. E um livro também é assim, você lê ele, você assim, putz, isso aqui, né? É naquela questão assim, onde é que eu vou aplicar isso? Onde é que você traz aquilo? O legal de dar aula é isso, né? É isso. A gente estuda e se diverte muito mais, né? Ontem à noite eu tava preparando um material para um treinamento dessa semana, e um livro que eu não conheço, de uma metodologia que eu ainda não tinha ouvido falar na hora, né? E eu sou muito curiosa. E aí eu mal olhei ali, enquanto eu digitava o slide aqui, no Amazon, já fui lá e já comprei o livro. Digo, olha, amanhã já chega. E é mais um que vai ficar lá empilhadinho. Vai. Não, eu gosto de ler uma média de 1 por mês, 2 quando eu consigo. Legal. Né? Porque eu preciso, para mim é o meu alimento. Né? E eu trabalho com isso. Então eu preciso estar trazendo isso o tempo todo. Nem que seja pra alguém falar assim, ó, nossa, esse livro é incrível. Eu disse, cara, eu li, mas eu não tive essa mesma impressão. Tá tudo bem. Isso. Tá tudo bem. Isso. A Joana é uma boa leitora, tá? Mais de 50 livros já. Que legal. Que medo, né? Que maravilha. Mas ela se diverte. Eu acho que ela já entendeu que isso é a forma dela de se debruçar. Que legal. Tu gosta de dar conselho, Rô? Ai, cara, eu acho que eu gosto mais do que deveria gostar. Mas assim, me fala então de um conselho que tu recebeu. Assim, que tu recebeu um bom conselho que tu tem recebido na tua carreira. Talvez esse seja um conselho ou uma fala do meu pai lá atrás. Ou pra tua vida. Vai que tu dá conta. Boa. Certo? E aí talvez pode ser esse o melhor conselho ou talvez esse o pior conselho. Eu ia te perguntar se teve um pior conselho. Porque assim, depende do jeito, né? O custo disso, né? Mas eu sempre olhei, talvez agora nos últimos anos, que eu tenha percebido que esse conselho tem os 2 lados. É verdade. Né? Porque lá atrás eu sempre olhei e eu sempre digo assim, eu dou conta. Tu sabe, assim, ó, concordo. Mas assim, que custo, né? Que às vezes a gente dá conta, custo? Né? Mas aí é que tá. O quanto isso é negociado de você com você mesmo. E o quanto isso faz sentido pra você, tá tudo certo.
É aquela história que às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas você não cansa? Canso, mas eu sou tão feliz fazendo aquilo que eu faço. É que quando te a gente faz né? isso, quando você faz aquilo que você gosta, quando você tá, né, dedicada, e principalmente, né, eu tô com pessoas o dia todo, gente diferente, e eu acredito muito que aquilo que eu trago tem a oportunidade também de cutucar a pessoa, de mudar a vida da pessoa. E eu ouço muito isso, às vezes pessoas que faz tempo que eu não vejo mais, se fulano, um dia você falou tal coisa, Rosane, um dia você falou tal coisa na sala de aula, e eu levei aquilo pra mim. E eu fiz isso. Eu digo, eu falei isso? Aham. Eu digo, então tá bom. É claro que a gente não vai lembrar de tudo, né? Mas isso é muito legal, porque às vezes a gente não tem consciência do impacto que a gente vai gerar. Eu acho que esse é o papel do professor. E esse também é o papel de um líder. De um treinador, de um mentor, né? Sim. E às vezes vai doer o que ele vai falar. Mas o compromisso dele falar aquilo é o que vai fazer diferença. E aí também, Lê, a questão de trazer as minhas imperfeições. Eu não escondo as coisas erradas, sabe? Eu não escondo os momentos difíceis, eu não escondo... Eu ia te perguntar o teu superpoder, então né? Eu não escondo, porque eu acho que você não é fake, sabe? Sim. Você não é fake. As pessoas não se conectam também, não, né? Você não é fake, não. Então assim, mas a pessoa... Não, gente, pra chegar até aqui, né? Eu nunca me esqueço, eu dei aula para aqueles pescadores que ficam ali em Araquari, no trilho ali, quando a gente tá indo lá para Araquari, que ficam vendendo marisco ali, tal, né? E no sábado eu fui visitar a família do meu marido, lá em São Francisco, e na volta diz meu marido, olha os teus alunos aí. Quando eu comecei a dar aula, lá atrás, a Univille tinha um projeto que era para ajudar os pescadores a montar uma cooperativa. Nossa, isso foi em 2001. Isso. E aí eu fui para Araquari, a outra professora foi para Barra do Sul, e a outra... E eu estava começando a dar aula, empolgada, cheia de material. Lá fui eu, levei tudo. Cheguei lá, eu não sabia quem era meu público. As pessoas não sabiam ler. E aí? Uau! Eu digo, e aí? E agora, José? Vamos distribuir uma folha para cada um pra gente fazer não sei o quê. E aí, o que eles faziam com aquela folha? Aí eu tive que me reinventar no negócio. Previsibilidade total, né? Entendeu? Então, assim, né? Aí o meu marido lembra, cada vez que a gente passa por lá, daí, como faz muito tempo, né? Aí a gente passou, ele ainda brincou comigo, diz ele assim, ó os teus alunos aí, ó. Eu digo, não, diz ele, devem ser os netos dos teus alunos já, né? Eu digo, gente, o tempo passou. Uau. Era para vir uma verba do governo federal, do Fundo de Amparo ao Trabalho, para montarem uma cooperativa. E até hoje, é claro, esse dinheiro eu acho que não veio, né? Mas a Univille, na época, fez toda a capacitação para preparar eles para montar uma cooperativa. Então, dava aula de higiene, dava aula de empreendedorismo. A ideia era dar aula de empreendedorismo. Para eles se prepararem até quando viesse esse dinheiro, eles fazerem bom uso. A ideia era dar aula de empreendedorismo. E eu me peguei dando aula de higiene pessoal também. Uau! Porque empreendedorismo talvez era o sonho, né? Mas para chegar até lá, a gente precisava fazer o fundamento da casa. Eles tinham... Esse era o laço do cabelo, né? Mas precisava do chinelo no pé, né? E é incrível, porque isso passa muito por ter empatia, né? Porque tu podia ir pra lá, não, meu compromisso é esse. Isso. Que pena, que enfim. Né? E talvez o meu superpoder esteja nessa adaptabilidade. É verdade. Né? Não é resiliência porque eu aprendi alguma coisa. Digo, opa, dei um pulinho pra frente, né? Mas na minha adaptabilidade. Então, eu acredito que né? E eu também sei que eu tenho uma energia diferente. Tem. Né? E eu sei disso. As pessoas, muitas vezes, quando eu atendia, né, no meu escritório, as pessoas, quando abriam a porta, vim buscar um pouco dessa energia. Eu digo, eu não sou a Celeste, mas eu te dou a minha energia. Bora lá, né? Então, eu acho que isso também conecta as pessoas. As pessoas querem estar perto, né? E porque, às vezes, muita gente sabe ler, sabe o que tem que ser feito, mas talvez precisa do empurrãozinho. E, às vezes, precisa ouvir aquilo que eu ouvi lá atrás. Você pode. Vai que tu consegue. Vai que tu consegue. Então, eu acho que isso que eu ouvi, eu também trouxe muito disso. E eu falo muito isso para as pessoas. Vai que tu consegue. Tô com medo. Vai com medo mesmo. Bora lá, vamos fazer. É a corujinha. Vamos fazer. Escolhe o teu difícil. Vamos lá e vamos fazer. E pensando assim, né? Hoje a gente já passou dos 25. Eu passei, tô perto do 28, né? Mas se tu olhasse pra Rosane lá no primeiro dia de aula, né? Naqueles R$198,
O que tu, assim, ó, o que tu diria para aquela Rosane hoje, com a tua experiência, com o teu repertório, com a tua trajetória? Lê, eu acho que, olha, eu diria que vai valer muito a pena. Eu sou assim, que legal, né? Como diz o Omar, a gente não deve falar orgulhosa, porque orgulho parece uma coisa feia. A gente tem que dizer que a gente é honrado, né? Eu acho que eu me sinto honrada pela trajetória que eu construí, pela história que eu construí. Né? Novamente, as pessoas enxergam a casa feita, as pessoas não enxergam a fundação. Mas só eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Né? Hoje eu me dou o luxo de poder escolher onde eu quero estar. Eu escolho. Mas quanto tempo para isso? Isso. E às vezes, assim, quantas pessoas que às vezes, poxa, vamos fazer uma parceria, vamos lá, vamos não sei o quê, bora lá. Mas as pessoas chegam querendo sentar na janela. E não é por aí, né? Então, assim, o quanto aquilo lá atrás me ajudou, contribuiu, o quanto estar lá com os pescadores me ajudou na Rosane que eu sou hoje. Porque aquilo lá fez parte do teu fundamento para assim, eu pavimentei muita coisa. Sim. Eu pavimentei para estar aqui, né? Não sim. caí, não vim pra janela. Sim. E eu acho que assim, né, dá valor que assim, qualquer uma hora te ouvindo não é uma palestrinha. Né? Porque às vezes as pessoas dizem, vem cá, dá uma palestrinha aqui, sim, né? Gente, sim. Não, veja, é uma história, é um contexto para estar uma hora lá e te entregar o meu melhor naquele meu presenteísmo. Você sabe que a gente que trabalha com treinamento e desenvolvimento, as pessoas comparam o preço final. E quando eu percebo que a pessoa ela veio comprar por preço, não sou eu a melhor alternativa. Já não sou a tua alternativa porque eu não tenho o preço mais barato. E não eu sei e não é sobre preço. Eu sei o valor que eu entrego. Né? Então, às vezes, é claro que a gente sabe que as empresas têm orçamento e tal, mas às vezes a pessoa que está contratando, ela não tem nem tempo de te ouvir. E aí você pensa assim, cara, se a pessoa não tem tempo de me ouvir, o quanto ela está preocupada com o desenvolvimento do time dela, com a entrega dela? Ela está cumprindo tabela, talvez não sou eu para estar aqui, né? A mesma coisa que eu digo quando eu dava aula para graduação e saí da graduação para ir para pós. As pessoas olhavam, professora, veja se dá 7. Eu digo, 7 é a linha da mediocridade. E eu não saí de casa para ensinar alguém a ser medíocre. Certo? Eu não quero encontrar alguém ali, eu não quero encontrar o medíocre. Eu quero ser culpada por entrevistar uma pessoa ruim amanhã. Não quero. E hoje eu fico muito feliz quando a gente chega, né? Nossa. Em algumas empresas, você também sabe disso, né? A gente chega, poxa, fulano tá numa posição bacana, fulano tá numa posição estratégica, fulano e tal. Que legal isso. Fui promovido, quero te chamar aqui. Isso, né? O quanto eu recebo muito feedback disso. Muito. Sabe? De vez em quando alguém tirando uma fotinho. Rosane, olha isso aqui, eu fui promovida e lembrei disso. Você tem, né? Tem uma participação, tem um peso. Isso é o que vale. Isso é melhor que depoimento no LinkedIn, olha, né? Gente, isso é tudo de bom. Qual é o próximo projeto, Rô? Me aposentar. Eu pensei que eu ia ouvir um servó, entrar no nosso grupo de crochê. Vamos fazer um grupo de crochê? Meu Deus, eu acho que nem a gente vai no grupo. Nem a gente se aguenta. Nem a gente vai nesse grupo de crochê. Lê, eu tenho muitas ideias, eu acho que eu sou uma usina de ideias. Eu tenho muita coisa que eu gostaria de botar em prática. Faltam horas no meu dia, mas eu queria literalmente desacelerar. É mesmo? Certo, então, né, cheguei nos 50... Né? Chego nos 50, tô chegando aqui nos 50 e tal, e os próximos anos eu quero um desenho diferente. Se preparar para ser avó. Isso. Perpetuidade da espécie. Isso, ajudar essa rapaziada nova que tá chegando. Quero ver eu me aguentar dentro desse papel, né? Mas eu acho que faz parte também. Eu acho que, às vezes, assim, transformar a forma como você entrega o que tu tens, né? Isso. Porque, assim, aeroporto cansa uma hora, né? Meu Deus, o povo é o glamour, eu digo, Vem, gente. Tem semana que eu durmo em 3 hotéis diferentes, o que é isso? Não, eu acho que é o nosso difícil, tá tudo certo, sim. Né? E isso faz parte, mas cansa, de fato cansa, sim. Né? Mas eu tô curiosa. Sim, e assim, né, para manter isso tudo, a gente também precisa ter uma estrutura. Sim. Né? Eu também preciso ter um marido parceiro em casa, preciso ter os filhos que entendem, né? A gente também tem os nossos combinados em relação a isso, que é o tal do equilíbrio da vida pessoal e profissional, né? Então, mas eu acho que o primeiro combinado é você com você mesmo. E de entender que é um ciclo, né? Que isso. Eu fico muito feliz, assim, quando eu te vejo, assim, mais por aqui. Mas eu também fico feliz quando tu tá postando distante, gente. Porque eu sei que tu também tá animada. Tô né? feliz. E Rô, assim,
eu fico muito, muito feliz por ter dado certo essa conversa, né? Tu sabe que a gente não se fala com tanta frequência, mas sempre quando fala, sim, é muito bom. É muito gostoso, né? É isso aí. Sempre inventou coisa legal que eu curtia. Esses dias apareceu no Facebook, lá atrás, um projeto que tu fez para as mulheres, para a gente fazer a bolsa com kit. Isso. Tinha acabado de ganhar Estherzinha, vamos nessa. Então, assim, sempre foram coisas com significado, sim, sabe? Então, isso é uma coisa que marca muito a tua trajetória, né? Então, se vem de ti, pode esperar que é coisa boa. Oh, coisa boa. Né? E eu queria que tu pudesse compartilhar onde é que as pessoas te encontram, né? LinkedIn, Insta, como é que as pessoas te acham? Isso. Eu digo, só não vai na minha casa, porque lá você não vai me encontrar. É o único lugar que tu não vai estar, eu tava né? pensando em pedir desconto no meu condomínio, porque eu não paro em casa, então estaria mais fácil. Mas vocês conseguem me achar no LinkedIn, Rosane Bonesse, e no meu Instagram também, né? Às vezes eu não consigo, às vezes as pessoas, poxa, Rosane, você tá em tanto lugar, não postou aqui. Cara, às vezes não dá tempo. Não dá tempo, né? Eu tenho algumas pessoas que me ajudam nas minhas redes e tal, mas tem muita coisa que às vezes tinha que ter a tua carinha lá, tinha que estar não sei o quê. Mas não dá tempo. A gente precisa também escolher as nossas brigas aí, né? Às vezes porque senão dá. Offline também é bom, sim, e tá tudo bem, né? Mas me encontra por lá, dá pra deixar um recadinho, dá pra perguntar. E é muito legal, né? Eu digo, às vezes a pessoa chega lá, Rosane, tal coisa. Eu digo, tá, filho, quem é você? De onde você é? Me conta, me contextualize. Porque pra eles, às vezes é mais fácil. Né? Eu sou o João. Digo, mas João da onde, meu filho? Né? Então vai lá. Se ele fala professora Rosane, já dá uma dica, já dá né? uma dica, já dá uma dica. Mas não garante. É isso aí, garante, é isso aí. Né? E assim, o nosso bate-papo vai estar disponível na nossa plataforma de Spotify, do YouTube. Curte lá, comenta lá. Eu acho que você vai curtir. Rô, obrigada. Eu que agradeço. Que venha mais. Obrigada pelo teu tempo. Que venha mais.